Estude. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente volta mais uma vez ao formato Enem, apresentando uma proposta nova sobre um dos temas da atualidade. Um tema que vem sendo discutido no Congresso, a gente teve a aprovação de algumas novas leis nos últimos 2 anos, é a questão do trabalho doméstico, os trabalhadores domésticos no Brasil. Então hoje a gente vai trabalhar com uma proposta acerca desse tema, discutindo um pouco os prós e contras dessa situação. Muitas pessoas reclamaram acerca desses novos regulamentos sobre a questão do trabalho doméstico no Brasil, porque isso inviabilizaria a manutenção de um trabalhador doméstico na casa de muita gente, mas ao mesmo tempo traria benefícios para esses trabalhadores. Então vamos à proposta. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema PEC das domésticas, benefícios para as empregadas ou risco ao emprego, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. PEC das domésticas é aprovada. Brasília, 27 de março de 2013. O Senado Federal aprovou em segundo turno, terça-feira, 26, a proposta de emenda constitucional número 66, a chamada PEC das domésticas, que equipara os direitos trabalhistas dos empregados domésticos aos dos trabalhadores formais. Com a mudança, os trabalhadores domésticos passam a ter garantidos direitos como salário mínimo, férias proporcionais, horas extras, adicional noturno e o FGTS, que antes era facultado ao empregador. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, a extensão dos direitos trabalhistas aos empregados domésticos é um avanço histórico que estende direitos aos domésticos já há muito tempo concedido aos demais trabalhadores regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Sem dúvida nenhuma, dará mais dignidade aos trabalhadores domésticos, afirmou, o que já entra em vigor. Alguns direitos são de aplicação imediata, como o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. A irredutibilidade salarial, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. A licença gestante de 120 dias. A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Jornada de trabalho de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diárias. O direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, hora extra, férias anuais remuneradas com direito a 1/3 do salário, licença gestante de 120 dias, licença paternidade de 5 dias, aviso prévio, redução dos riscos inerentes ao trabalho, aposentadoria e integração à Previdência Social, reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e de critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Outros dispositivos, como seguro-desemprego, FGTS, trabalho noturno, creche, salário-família, segundo a PEC 66, dependem de regulamentação, sejam na forma da lei ou mudança da norma técnica. São esses casos que a comissão recém-criada pelo ministro vai avaliar. No caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que hoje é facultativo, serão necessários ajustes para se adequar aos novos direitos como hora extra, trabalho noturno e etc. Empregado doméstico é o trabalhador maior de 18 anos que presta serviços contínuos em atividades não lucrativas à pessoa ou à família. Integram a categoria cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos, dentre outras. Portal do Governo. Texto 2. Preparem os aventais. Não é por falta de dispositivos constitucionais, nem de leis que dão garantias aos cidadãos, que o Brasil não atingiu o estágio de sociedade perfeita. A Constituição, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. São muitas as leis aprovadas para defender as crianças e os adolescentes, as pessoas atingidas por doenças crônicas, os necessitados de cuidados especiais no transporte público e, claro, todos os tipos de animais e plantas na terra, no mar e no ar. Mas, apesar de tantos arrimos legais, milhões de brasileiros não têm casa para morar,
vivem nas filas dos hospitais públicos em busca de senha para ser atendidos meses depois, sofrem com as armas dos bandidos apontadas para sua cabeça ou se viram como podem em total desamparo nas ruas das grandes cidades. O problema é que essas leis, que dão a seus autores popularidade e poder, são irrealistas na abrangência e viram letra morta por sua inaplicabilidade universal. Uma reportagem dessa edição da Veja, porém, comemora a aprovação da emenda constitucional que amplia os direitos das empregadas domésticas justamente por acreditar que ela é realista e aplicável. Especialistas ouvidos pela revista consideram que, em um primeiro momento, as novas exigências legais podem ter consequências negativas, inclusive para a categoria. Muitas donas de casa vão concluir que ficou caro e complicado demais manter uma empregada doméstica fixa, optando por uma faxineira 1 ou 2 vezes por semana. A reportagem fornece dados e análises que permitem concluir que, em pouco tempo, a PEC das domésticas vai ser entendida como uma formidável avanço social. Por refletir uma situação real de mercado com abundante oferta de empregos e escassez de mão de obra, as domésticas já vinham obtendo salários mais altos e melhores condições de trabalho. A PEC das domésticas pode escapar da implacável equação segundo a qual a ampliação de garantias e benefícios sociais é diretamente proporcional à redução do número de beneficiários. Ou seja, ela pode no começo colocar mais empregadas na rua ou na informalidade, mas a longo prazo mostrará sua adequação. Afinal, a sociedade brasileira caminha para ficar em sintonia com a realidade dos países mais avançados, onde ter empregada é um luxo acessível apenas aos muito ricos, enquanto na maioria dos lares a mulher, o marido e os filhos se revezam no aspirador de pó, na cozinha e na pia. Texto publicado pela Veja. Texto 3. Aqui um pequeno quadro sobre os direitos estendidos aos domésticos. Então, nós temos a garantia de salário mínimo para quem recebe remuneração variável, proteção ao salário, sendo crime retenção dolosa de pagamento, aquela retenção intencional, por exemplo. Quando a pessoa dorme no trabalho, alguns empregadores entendem que essa pessoa deveria pagar uma espécie de aluguel por dormir no trabalho. E aí já desconta do salário dessa pessoa o que seria essa espécie de aluguel. Jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, hora extra, observância de normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, recolhimento dos acordos e convenções coletivas, proibição de discriminação de salário, de função e de critérios de admissão, proibição de discriminação em relação à pessoa com deficiência, proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 16 anos, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS obrigatório, salário família, adicional noturno, seguro contra acidente de trabalho, auxílio creche para a escola para filhos e dependentes até 5 anos de idade e indenização em demissões sem justa causa. Esse quadro foi extraído do site do G1, Globo.com, um especial sobre a regulamentação dos direitos das domésticas. Então, a gente tem aqui um texto trazendo o que é a questão da PEC das domésticas, né? Então, essa equiparação do trabalhador doméstico a qualquer outro trabalhador, porque esse trabalhador doméstico, as lavadeiras, cozinheiros, motoristas, babás, empregadas domésticas, eles não tinham acesso aos mesmos direitos dos demais trabalhadores. A gente poderia até dizer, a grosso modo, que talvez isso pudesse ser considerado um subemprego, afinal de contas, se o trabalhador não tem direito aos mesmos benefícios que todos os demais trabalhadores do Brasil, em qualquer outro tipo de carreira, então esse trabalho é considerado, é visto como um subemprego, entendido inclusive pela lei como um subemprego. Então, para reparar essa diferença, foi criada a PEC das domésticas, né, que é essa emenda, proposta de emenda constitucional, para tentar equiparar o trabalhador doméstico aos demais trabalhadores. Então, a gente viu, tanto no quadro quanto no primeiro texto, quantos desses direitos vinham sendo deixados de lado e que passarão a fazer parte agora dos direitos dos empregados domésticos, né? A questão do FGTS, das horas extras, da fixação da jornada de trabalho. A gente tinha algumas situações curiosas, por exemplo, aquela empregada que morava na casa da família. Aí muitas pessoas, né, assim que começaram a surgir as discussões a respeito dessa nova regulamentação, começaram a dizer, poxa, mas a minha empregada é como se fosse alguém da família, ela assiste novela comigo. E aí a gente faz o seguinte questionamento. 8 horas da noite, 9 horas da noite, essa empregada assistindo a novela no sofá, sentada junto com a sua patroa. Se a patroa pedir um sanduíche para essa empregada, ela vai poder negar fazer o sanduíche ou não? Então,
empregada doméstica, ela está à disposição da patroa além das jornadas de 8 horas ou não está? É para tentar delimitar essa jornada, tentar esclarecer esses pontos obscuros que essa lei veio para beneficiar esses trabalhadores. Afinal de contas, ela dorme no emprego, mas ela não tem fixado uma jornada de trabalho, porque se ela precisar atender a essa patroa a altas horas da noite, a patroa chegou tarde, 11 horas da noite, precisa esquentar um jantar, ela vai atender mesmo tendo trabalhado 10 horas durante o dia, e não vai receber hora extra por isso, né? Com isso, muitas empregadas estão deixando de dormir no trabalho, então a gente acompanhou nos últimos 2 anos, desde o surgimento da PEC, agora a discussão daqueles pontos que ainda faltavam, como o caso do FGTS, né? Essa discussão vem acontecendo agora entre os meses de julho e agosto. Então, a gente vê que em alguns casos, muitas patroas abriram mão de empregadas dormindo no trabalho, e que a gente está começando a organizar um pouco mais o que seria esse trabalho doméstico. Em contrapartida, muitos dos empregadores têm reclamado do quanto ficou caro manter uma empregada doméstica. Afinal, você tem que pagar hora extra, FGTS, fazer o recolhimento do INSS, de maneira adequada, então fica muito mais caro o encargo trabalhista que essa pessoa gera para esse empregador. Não é mais apenas o salário que se paga a essa pessoa, são os encargos que incidem sobre esse salário. E se era um salário acima do salário mínimo, um salário relativamente acima do mercado, essa pessoa talvez sofresse em carteira de trabalho uma readequação para que esse empregador pudesse fazer a manutenção de todos os encargos adequadamente. Algumas pessoas se manifestaram contrárias a tudo isso, pois elas disseram que isso vai fazer com que mais empregados domésticos fiquem sem trabalho. Afinal, não vai ser mais qualquer um que vai poder empregar alguém em casa e poder fazer tudo corretamente. E mais, muitas empregadas domésticas, principalmente, elas vão deixar de ser empregadas com carteira assinada e vão passar a ser diaristas. Diarista vai poder trabalhar até 2 vezes por semana numa casa, mais de 3 vezes por semana já vai ter que ter carteira assinada, mas até 2 vezes ainda não. E a diarista, o empregador de uma diarista não tem obrigação de recolher FGTS, INSS, pagar férias, nada disso. Não tem encargo nenhum em relação a essa empregada. Então, mais gente vai partir para a informalidade e mais gente na informalidade vai ter problemas, por exemplo, na hora de se aposentar, caso não tenha recolhido do próprio bolso o mínimo de contribuição do INSS para sua aposentadoria mais à frente. Então, o que pode ser um benefício, um avanço social muito grande, também pode trazer mais informalidade para a categoria. Então, a proposta busca pesar prós e contras desse pacote, né, dessas medidas todas, porque essas medidas buscam trazer mais dignidade a esse trabalhador. Vamos falar, tem trabalhadora, porque a gente sabe que no Brasil a realidade do trabalho doméstico, em sua maioria, são mulheres que fazem esse trabalho, né, então a gente tem muito mais mulheres na função de babás, empregadas domésticas, do que homens, cozinheiras, lavadeiras, do que homens, né? Aos homens, talvez um cargo ou outro de faxineiro, motoristas, mas a maioria dessas trabalhadoras, a gente sabe que são uma maioria composta por mulheres. E a gente tem uma realidade também anterior a isso, a de que a gente tem a ideia de que o trabalho doméstico é algo sempre delegado à mulher. Então, se uma casa não teria uma empregada doméstica, a, digamos assim, obrigação, bem entre aspas, das funções domésticas para o lar seria das mulheres da casa. Até um levantamento recente, uma pesquisa, trouxe um seguinte número, que as meninas brasileiras, elas realizam muito mais trabalhos domésticos do que os meninos. As meninas têm mais obrigação de arrumar a própria cama do que os meninos. Então, a gente tem uma questão cultural muito forte quanto ao gênero, as tarefas de gênero, as tarefas domésticas são sempre da mulher. E essa questão cultural das tarefas de gênero passou também para o emprego quando a gente fala em trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico ainda é delegado à mulher. Então, essa PEC visa buscar mais dignidade, visa organizar essa situação, trazer benefícios, equiparar esse trabalhador doméstico aos demais trabalhadores, mas a gente tem os empregadores reclamando do quanto isso pode ficar caro e do quanto isso pode prejudicar os próprios trabalhadores. Então, para fazer essa proposta interessante,
a gente analisar essa situação de maneira muito mais ampla, não se restringir apenas a um lado ou a outro. E um ponto importante abordado no segundo texto é a questão cultural mesmo, né? Em países como a Europa, por exemplo, o trabalho doméstico, manter o empregado doméstico, é algo que só pessoas de classes sociais mais altas conseguem fazer. As demais pessoas culturalmente se organizam para que todos na casa dividam as tarefas. Então, que talvez o Brasil caminhe para essa nova cultura de mais pessoas em uma casa participando das tarefas domésticas e o caso da empregada doméstica ficando de empregada que vai 5 vezes por semana, 6 vezes por semana realizar esse trabalho, para uma faxineira que vai uma vez por semana, talvez a cada 15 dias realizar um trabalho um pouco mais pesado, mas a família fazendo a manutenção da casa. Então, talvez o Brasil sofra uma mudança cultural e passe a adotar esse novo estilo de vida. Mas para essa proposta é fundamental analisar muito bem as duas situações, tanto um lado quanto o outro, e pensar no que seria uma proposta de ação social mais adequada para os dois lados, tanto para os empregadores quanto também para os empregados, para que eles não estejam tão distantes dos demais trabalhadores do Brasil na questão dos seus direitos, das suas conquistas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês façam uma ótima redação e até o nosso próximo tema. Tchau, tchau!